Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com as nossas lives. Já estava com saudade de conversar com o meu povo, conversar com meus amigos, com meus seguidores que sempre me acompanharam durante mais de 3 anos. Nós estamos sempre no ar, todas as quinta-feiras com a nossa live. E hoje voltamos ao vivo, aqui, estúdio novo, com a parceria com o nosso amigo Ford, do Velho Caster, né? E o nosso amigo Anderson também, que está ali no comando do maquinário aqui. E com o nosso ilustre convidado hoje aqui, o nosso pré-candidato a prefeito, Cláudio Quadri. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite, Tiririca. Boa noite a todos os que estão assistindo essa live, né? Eu acredito que muita gente está começando agora a se receber aí no seu aparelho o vídeo, começando a receber aí a informação que você está ao vivo, né? Falando através da tua rede social. E para mim é uma satisfação poder estar aqui. Uma satisfação maior ainda por estar aqui nesse ambiente fantástico Caprichado, né? que foi caprichado aqui. Você, o Velho Cast, né? O Velho Cast. Agora sim, o nosso amigo Ford, um empresário arrojado que está ligado em vários segmentos aí da sociedade. Parabéns aí ao Ford, toda a sua família, os amigos dele, você que está também já usando essa estrutura aqui para poder conversar com as pessoas, poder levar as informações e através de uma coisa assim bem descontraída, né? Um bate-papo, uma coisa diferente, não é uma coisa engessada, é algo bacana para poder conversar com você e com a população e poder, através daqui, nós poder trocar ideia, receber informações, receber qualquer tipo de ajuda, de contribuição naquilo que as pessoas também desejam. Todas as pessoas têm, cada um tem um desejo, cada um tem um anseio. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana para, através disso, poder também filtrar aquilo que é importante, já que o assunto que nós vamos falar aqui, eu espero que seja extremamente importante para a nossa população, para a nossa gente, um momento que nós estamos vivendo e que é necessário com que toda a população passe a, de fato, discutir o processo, principalmente o processo político, como funcionam as coisas, sair de dentro desta bolha, que muitas vezes a gente ouve muitas pessoas dizer, não, mas política não é comigo, política não é para mim, política eu não gosto, porque eu não gosto dos políticos, e na verdade é importante que todos saibam que tudo na nossa vida, ela depende da política. Depende da política e ela sofre interferências na vida de todos, dentre as ações dos líderes que se dispõem a disputar uma eleição e que depois vão ser eles que vão tomar as decisões e fazer as leis, cobrar aquilo que precisa ser cobrado e executar aquilo que tem que ser executado. Se nós não participarmos da política, a gente acaba elegendo muitas vezes aqueles que não têm conhecimento, que não têm preocupação, que não têm comprometimento, e isso é ruim para todo mundo. Exatamente, é bem isso, Cláudio. Eu tenho ouvido muitas pessoas durante a gente, todos os dias tá na praça, tá na rua, e a gente começa a conversar com as pessoas e começa até aquela troca de ideias, como está a nossa política, quem são os grupos, com quem vocês vão estar, com quem o Cláudio já conversou, se alinhou. Então hoje eu acredito que essa pergunta aí a população gostaria de saber. Hoje já tem algumas coisas definidas a respeito das coligações com os outros partidos. Já tem alguma coisa definida ou ainda não? Não, nós já vimos vários grupos aí já definidos, né? Eu acho que a política ela é uma construção. Sempre você está construindo, você está buscando os apoios e principalmente nesta eleição, neste momento, é preciso que as pessoas possam entender, e eu vejo assim muita gente preocupada, né, com quais os grupos que estão discutindo isso ou aquilo. É importante saber primeiro que essa ansiedade ela está bem antecipada do tempo.
porque as convenções partidárias se darão depois do dia 20 de julho. É entre 20 de julho e 5 de agosto. Então, somente depois das convenções é que vai exatamente se definir aí quais os partidos que vão estar unidos para isso. O que eu sou do MDB, todo mundo sabe, e o MDB sinalizou que me coloca numa situação de pré-candidato a prefeito pelo nosso partido. E nós temos outros pré-candidatos a prefeito, como dos outros partidos que nós estamos conversando. O próprio PDT, por exemplo, tem o Ivar Bareia, que também é um pré-candidato a prefeito. Nós temos aí o PP, que é o Partido Progressista, que também tem um candidato a prefeito, que é o professor Ledur. E nós temos conversado também com o Partido dos Trabalhadores, e eles também têm um pré-candidato a prefeito que é liderado aí pelo Valmir Antunes, e vejo o atual prefeito também se colocando na condição de pré-candidato a prefeito. Eu vejo o PL, que parece que o PL não tem candidato a prefeito, já abriram mão de disputar a eleição na majoritária porque não conseguiram uma liderança que pudesse representar o partido disputando a eleição na majoritária. Aí vemos os Republicanos, que também tem um pré-candidato a prefeito, que é liderado pelo vereador Edelano, que também tem colocado o nome dele à disposição. E deixei algum partido de fora? Eu acho que não, né? É mais ou menos... tem o PSB, que o PSB também, pelo que vejo, não via apresentar nenhum. Então, tá junto com o PL, o PSB e o PL não tem uma liderança que expresse que possa, de fato, ser candidato a prefeito, por isso não tem apresentado para a sociedade nenhum nome. Então, nós estamos conversando com todos os partidos, buscando reunir as melhores condições, estamos construindo uma proposta. Queremos apresentar uma proposta e nós já começamos essa conversa com o PDT. E olha que nós tivemos muitas divergências, inclusive com o PDT ao longo do tempo. Eu disputei a eleição com o ex-prefeito Ivar já 3, 4 eleições, que nós já disputamos eleições estando em lados opostos. E agora, depois de todo esse tempo, você começa a branquear os cabelos, né? Como diz o velho ditado. E nós começamos a ver que é preciso uma união de ideias, uma união de esforços, porque o objetivo é o mesmo. Então, precisamos fazer o quê? Construir um projeto que não seja somente para 4 anos, que seja um projeto pelo menos para 30 anos, para que mesmo que mude quem for aquele que vai disputar a eleição, aquele que vai assumir o município, quando de fato assumir, que possa cumprir com esse plano. E esse plano precisa ser construído junto com a sociedade. Com certeza, né? Uma das principais coisas que nós precisamos discutir é com relação à infraestrutura da cidade. Como vamos fazer isso? Tem muitos projetos e muitos anseios da população que não se faz num mandato só. É preciso que haja mais tempo do que um mandato só. E eu vou citar o exemplo aqui do tratamento do esgoto. Muita gente às vezes não entende, às vezes fala, não, capitão não cresce, capitão não anda. Mas pouca gente sabe que sem o tratamento de esgoto, o plano diretor da cidade não deixa ter na cidade um prédio acima de 4 andares. Exatamente. Então, isso interfere no crescimento da cidade. E nós demoramos um longo tempo, porque são obras que precisam de um recurso significativo. E eu consegui esse recurso quando estive na prefeitura, consegui com o ex-presidente Michel Temer, que liberou esse recurso para que, através do Ministério das Cidades, que o município de Capitão Leão das Marques fosse contemplado com um recurso que foi quase 60 milhões de reais
para fazer esta obra. Nós tivemos aí um outro ato de coragem, que acaba não fazendo também num mandato só, que é a construção do novo hospital. Eu, quando fui prefeito, e eu fui prefeito por 2, 3 vezes, e falo isso sempre, eu acho que cada prefeito que teve lá as suas virtudes com relação ao hospital, o sindicato, como nós sempre tratamos, como já desde a época do Lino Bergamin, na época do Henrique da Cais, quando o Henrique era prefeito ainda, o hospital estava indo para o leilão. Não me lembro se o prefeito era o Lino ou era o Henrique, mas o hospital estava indo para o leilão lá, já naquela época. Isso em 25, 30 anos atrás, que os jovens de hoje não conhecem essa história. Não lembro da história. Mas nós passamos por isso. Na última hora, ainda quando o deputado Caíto era vivo, trazer o recurso ali, que naquela época era diferente os recursos, para poder não deixar o hospital fechar. E aquele hospital serviu a nossa sociedade ao longo desse tempo. Mas as coisas evoluíram, as coisas avançaram. As leis mudaram. E muitas coisas que mudaram para melhor também. Veja, eu vou citar só um exemplo aqui e que todo mundo sabe. Muita gente, às vezes, eu já recebi muitas críticas, inclusive, porque fui de atrás desta obra, e uma obra grande, e que não é tão grande assim, porque muita gente às vezes fala que a obra é muito grande, mas em termos de leito, o hospital novo é menor do que o hospital atual. A estrutura a estrutura para tocar esses leitos é que ela é maior do que o atual hospital. Exatamente. Porque a legislação exige o que nós fizemos. E eu vou citar só um exemplo aqui para a população e para aqueles que estiver ouvindo poder entender o que é o hospital. E aqueles que já foram lá no hospital vão confirmar isso. E eu às vezes faço essa pergunta: por onde passa a comida que vai para os quartos, o café da manhã, o almoço e a janta? Passa dentro da recepção. Exatamente. Passa ali onde é que recebe as pessoas, aonde tem gente que ainda não foi consultada, que nem sabemos qual a doença que a pessoa tem por estar lá no hospital, e passa a comida para levar para os quartos. Por aquele ambiente. Por aquele ambiente. Então, o risco de contaminação, muitas vezes, ele é muito grande. A própria questão de atendimento, o pronto-socorro. O pronto-socorro está ligado com a fila de espera. É uma mistura. Você nunca sabe se aquele que está ali sentado, ele está esperando uma consulta normal, ou está esperando um exame, ou ele está ali por conta de uma emergência. Porque é tudo na mesma porta. Os funcionários entram por ali, saem por ali, enfim. Então, essas coisas que fizeram nós pensarmos numa estrutura nova. E há uma obra grande que não se faz num mandato só. Então, nós tivemos que correr um mandato inteiro para conseguir o recurso, licitamos a obra, deixamos tudo preparado. Agora o prefeito atual veio, deu continuidade na obra que nós deixamos e está praticamente pronto. Eu acredito que, se não inaugure agora, o próximo prefeito com certeza absoluta inaugura e coloca a planta do hospital, então, para funcionar. E assim é os exemplos que eu estou dando de uma série de outras obras que nós precisamos. Veja, nós precisamos falar aqui na questão da infraestrutura da avenida, nossa, Avenida Iguaçu, que, se nós falarmos assim, tá feia hoje a avenida. Cartão postal nosso. E alguém fala: não, mas sobre as calçadas, por que não fizeram calçada antes? Primeiro, porque sem a rede de esgoto estar pronta, era bobagem gastar dinheiro com calçada para esse embelezamento, porque automaticamente houve uma quebrança grande para executar essa obra. Embora as tecnologias também avançaram, e hoje veio já uma máquina aí que faz o buraco por baixo, coloca o cano. E em muitos lugares não precisou abrir os valos para se colocar isso. Mas muitos lugares tiveram que quebrar, e isso cria e gera um transtorno grande para todo mundo. Mas são obras que nós precisamos passar por isso. Então, o que nós precisamos fazer diante dessas coisas? Aí nós temos um outro gargalo, que é a questão de nós adquirirmos terra para
construção de um novo parque industrial, para geração de emprego. E às vezes muita gente me fala, eu tenho ouvido agora, não, mas emprego não, indústria não precisa mais, porque emprego não tem mais gente para trabalhar. Isso não é verdade. Faltando mão de obra, no caso? Isso não é verdade. Não. O que nós precisamos? A prefeitura, o poder público, precisa não só se preocupar com a questão de ter ou não ter mão de obra. Nós precisamos estar constantemente buscando novas indústrias, novas estruturas para que melhore a arrecadação do município. Se nós não melhorarmos a arrecadação do município, nós não vamos conseguir atender as demandas que existem. Então é preciso que haja esse esforço, esse empenho, e é isso que o nosso grupo tem conversado, e a experiência me diz que nós precisamos nos dar as mãos para ir buscar isso. E de repente não é só ir buscar lá fora, é valorizar o pequeno que está aqui. Os que estão aqui. Eu cito o exemplo porque a Index surgiu de uma empresinha pequena, e hoje tem mais de 1.000 colaboradores. A Index, o grupo. Você pega a Estofados Anjos, também começou pequena. Hoje tem, só aqui em Capitão, tem mais de 500, 600 empregos direto. Sem contar que já estão com mais de 200 lojas de franquia esparramada pelo Brasil afora. Então veja quantos postos de trabalho foi gerado dessas empresas. E não são de fora, são daqui. Claudinei dos Anjos é daqui, o seu João dos Anjos é daqui e o seu Romildo Quadra é daqui de Capitão. Aí você pega o Pedro Paulo e vamos pegar uma série de outras indústrias aí, o Bortotti, outras indústrias que começaram aqui no Alto Alegre. Agora você pega o Valiati ali no Santo Antônio, você pega lá o Antônio Andrieski no Bom Jesus. Se você for pro lado da agricultura, você pega os Valker, que tudo gente daqui e que hoje são referência na região. Então eu vejo por aí que nós precisamos dar uma atenção para isso, valorizar. Nós podemos crescer muito aqui na questão de fabricação de peça, de autopeça, porque nós temos uma gama grande, por exemplo, de mecânicos, de oficinas mecânicas, e que daqui a pouco nós precisamos dar um incentivo para eles, para que eles possam crescer e estabelecer aqui daqui a pouco a produção de um artigo para que possa atender uma fabricante de carro. Por que não? Por que não pode? Tem que sonhar, né? Tem que sonhar, nem que seja o banco. Quantas empresas que nós temos aqui que já mexem com tapeçaria, por exemplo? Por que daqui a pouco eles não podem ser um fornecedor para uma fabricante de automóvel? É utopia sonhar assim? De repente, para muitos pode ser, porque tem gente que não acredita em absolutamente nada e de repente vai dizer que isso é um sonho louco. Mas eu estou dizendo coisas que podem acontecer. E pode acontecer daqui, porque de algum lugar essas empresas estão buscando isso. Estou citando alguns exemplos para nós discutirmos. Então eu acho que aí é nesse contexto que o MDB está oferecendo, mais uma vez, uma pré-candidatura para que seja discutido entre todos os partidos que aí estão e principalmente discutido com a comunidade. Eu acho que a preocupação, quando alguém me fala, quem que vai ser o vice? A preocupação, quem que vai ser os candidatos a vereadores? Eu acho que isso é o menor de tudo, porque o que nós estamos discutindo está acima de quem vai ser o candidato a prefeito, ou de quem vai ser o candidato a vice, ou de quem vai se eleger prefeito. Porque o que nós vamos eleger dentro deste grupo que nós estamos fazendo frente, nós vamos eleger os projetos e os anseios da população que estão acima dos argumentos pessoais. Às vezes me pergunta, tem gente que se preocupa, né? Mas você tem aquele grupo lá que se for... Quem que estão negociando o cargo? Comigo? Não tem negócio de cargo. Eu já avisei, você teve numa reunião que nós fizemos, eu falei para todos os nossos companheiros que se tiver alguém que esteja com a gente, imaginando que por estar nos apoiando vai receber uma secretaria na prefeitura por conta do apoio, já avisei que está enganado. Porque primeiro que a pessoa que tiver disponibilidade para trabalhar como secretário da prefeitura,
ele vai ter que ser desprendido pelo valor do salário. Exatamente. Ele tem que estar trabalhando pela causa. E a causa, ela é dura. Ela não tem horário. Não é você desligar o celular 5h30 da tarde. Se você é meu secretário de saúde, Tiririca, e uma pessoa às 5h45, 6 horas da tarde precisa de um atendimento, liga pro secretário e não atende? Ora, secretário é secretário 24 horas. Ele tá lá para servir a população. E isso eu tenho discutido com os partidos que nós estamos conversando sobre este assunto, e todo mundo está entendendo que o caminho é esse. Então, nós precisamos estar aptos para isso. Queremos que todas as pessoas que estejam bem intencionadas e que queiram participar deste processo estão convidadas para que venham, que entrem nessa discussão e que possa, junto conosco que estamos discutindo isso, poder implementar. E eu não tenho nenhuma dúvida que, a partir do momento que a população entender aonde nós estamos querendo chegar, com certeza absoluta haverá uma adesão de uma grande maioria da população neste projeto. Não é no partido, não é na pessoa, mas é no projeto como um todo. Porque hoje esse grupo que nós estamos falando ainda não tem um nome que diga, não, é esse que vai ser o prefeito, ou esse que vai ser o candidato a prefeito, ou esse que vai ser o candidato a vice. Nós temos aí já a chapa de vereadores que nós estamos trabalhando, até porque cada partido precisa se organizar, e aí eu acredito que todo mundo está se organizando, fazendo essa frente, Tiririca. Muito bem, eu lembro, capturando aqui uma conversa, quando o senhor falava aqui das empresas que se destacam hoje dentro do nosso município. E eu sou uma das pessoas que tive a oportunidade de trabalhar em quase todas essas empresas que por aqui passaram e por aqui estão. E eu vejo hoje assim, Cláudio, a preocupação nossa, como quando nós se disponibilizamos a estar num cargo público, disputar uma eleição, trabalhar em prol do povo, a preocupação minha hoje, e eu acredito que a população também se preocupa muito com isso, é em questão, quando você falou aqui do parque industrial. Hoje nós precisamos de uma área para nós montar o parque industrial. Aí esse dia eu conversando com pessoas na rua, eles falaram, Tiririca, o parque industrial, qual a empresa que vai vir montar uma indústria grande dentro do nosso município? Aí eu falei, mas enquanto não vinha, se nós tivesse espaço, Cláudio, nós temos várias empresas dentro do nosso município que precisam do incentivo hoje, tanto da prefeitura, dos grandes empresários do nosso município, para que nós possamos dar um alavanco a essas pequenas empresas, até para que eles tenham um suporte melhor para apresentar o seu trabalho, o seu produto. Então, assim, hoje eu vejo a preocupação dessas pessoas e a falta de incentivo, talvez até pelo próprio município, não olha para essas pessoas como deveria ter olhado, como olharam lá para a Index, lá há 40, 50 anos atrás, como olharam para Anjos, que tiveram o apoio, tiveram o suporte. Hoje nós estamos colhendo o fruto do que nós plantamos lá atrás. Alguém incentivou esse empresário, alguém incentivou seu Romildo, alguém incentivou seu João dos Anjos. Então, assim, é esse incentivo que muitas das vezes está faltando no nosso município, para que os pequenos empresários também tenham esse alavanco, para que eles possam sentir valorizado dentro do nosso município, porque hoje nós vimos aí a Index e a Anjos, são duas empresas de um porte bastante elevado, conhecido no mundo inteiro. Tá chegando a Octa agora aí, né? E agora aí nós podemos pegar, por exemplo, aí essas 20, 30 empresas pequenas que nós temos dentro do nosso município, que também, se nós juntar todas elas, vai dar um número bastante elevado de funcionários, de pessoas que sobrevivem também dessas pequenas empresas. Então esse apoio que eu vejo hoje que falta para o nosso município. Então essa é a preocupação do MDB, né? Viu, Tiririca? Mais de 80% dos empregos gerados no Brasil, mais de 80%, são gerados pela pequena e média empresa. Então, eu acho que é de extrema necessidade nós pensarmos em adquirir uma área. E olha, quando eu falo em adquirir uma área, por isso que precisa trazer a sociedade para esse debate. Porque
eu já passei por isso. Muitas vezes tem as pessoas que às vezes têm uma propriedade que ela serve para isso, às vezes não quer se desfazer dela. E acaba ou encarecendo e não dando oportunidade para o município adquirir, porque o valor é alto. E às vezes acaba se enganando com isso. Às vezes vai se desfazer de repente um pedaço de terra aqui dentro da cidade ou perto da cidade, que ele até é importante para ele como pessoa, mas que se ele contribuir com a sociedade, com a cidade e de repente fazer uma permuta ou alguma coisa, a contribuição vai ser muito grande. Porque é claro que também é preciso pensar em localização, é preciso pensar em aonde as pessoas estão morando, a distância para que as pessoas vão trabalhar. Tudo isso precisa ser discutido, precisa ser pensado. Eu acredito que já foi feito bastante coisa nisso, Tiririca. Nós já temos empresas crescendo aqui, que iniciaram parecido com a Index e com a Anjo. Você veja que a Index e a Anjo já tem 40 anos. A Anjos 40, a Index 35, 36. A Index veio depois da Anjos. Mercosul Madeiras acho que deve ter também uns 35. O Bortotti também tem lá seus 30, 35 anos e tantas outras. Nós iniciamos, por exemplo, no Alto Alegre do Iguaçu. Agora tem empresa lá com 10 anos, 12 anos, 15 anos. Que se iniciaram agora, que também estão crescendo. Nós temos no Santo Antônio, quem que lembra da linha Santo Antônio? Nós botamos uma empresa lá onde era uma escola. Não foi de nós só incentivamos. Nós abrimos as portas, que é isso que você falou. Exatamente. Depois o empresário que está lá, que foi o Valiati, que sofreu, já faz quantos anos que está lá? Agora a empresa já começou a crescer, já está com outra cara, já está mudando, já é conhecida na região. Tem uma tendência de crescer, que daqui a pouco lá o lugar já ficou pequeno para eles também. Quando vir uma empresa grande, é automático que o município vai se desprender e vai atender a necessidade dessa empresa grande. Mas nós precisamos entender também que nós estamos numa localização um pouco difícil. Agora que vai estar se concretizando o nosso sonho da duplicação da rodovia. Nós estamos longe de tudo. Não vamos esquecer, Tiririca, que Capitão Leandro das Marques tem de costa o Parque Nacional. Nós temos a 5 quilômetros nas nossas costas aqui, que termina a estrada, termina tudo. Exatamente. Não vai para lugar nenhum. Nós temos na divisa pelo Parque Nacional, nós estamos na divisa do Paraguai e da Argentina. Nós estamos na divisa do norte da Argentina, que se você vai em Buenos Aires, por exemplo, eles olham para o norte da Argentina como nós olhamos Roraima. Tem a mesma percepção para os argentinos. Então nós estamos a quase 600 quilômetros da capital. Nós estamos a 800 quilômetros, ou 750, do mar. Agora, faz 1 ano e meio, 2 anos, que nós temos um aeroporto aqui em Cascavel, mais ou menos. Então, tudo isso também vai contribuir para que nós possamos, daqui a pouco, trazer uma empresa de fora que se interesse, que seja grande, para vir se instalar aqui. Então, nós precisamos saber dessas dificuldades que nós temos, mas que, aos poucos, cada um fazendo a sua parte, as coisas vão evoluindo. Por isso que nós precisamos fazer um projeto a longo prazo. E eu já no mandato, quando eu fui prefeito nos mandatos anteriores, eu já discutia na MOP, por exemplo, e que também muitas vezes me chamavam de louco, que eu queria fazer um plano diretor nas margens da rodovia BR-163 entre o Rio Iguaçu e a cidade de Cascavel. E quem estiver passando por esta rodovia, eu já começo a ver as empresas que estão se instalando em Santa Maria, as empresas que estão se instalando em Lindoeste, as empresas que estão se instalando já em Santa Lúcia, aqui em Capitão. É só nós olhar na margem da rodovia que você começa a perceber. Então, vamos imaginar isso daqui 50 anos? Nós precisamos ter alguém que olhe para frente. Não podemos ficar olhando só no nosso, só daqui 3 anos, daqui 4 anos.
Ou achando que amanhã já Exato. acabou pro cara. Então é o seguinte, os mandatos são passageiros. Por isso que é preciso que a sociedade comece a se engajar neste processo. Que a sociedade comece a querer saber sobre isso. Que a sociedade tenha sede de querer saber um pouco mais sobre esse projeto, sobre a participação dele daqui a pouco, de dar a sua contribuição. Quando eu falo de dar a sua contribuição, é a contribuição de ideia. Porque daqui a pouco tem um monte de gente que está no anonimato aí, que nós nem imaginamos, que de repente pode até estar nos ouvindo, que tem uma ideia genial, mas que está lá escondida, ninguém sabe. Isso é que nem, que nem a pedra preciosa, né? Você vê que um diamante, ele só tem valor a partir do momento que você acha ele, que você lapida. Porque enquanto ele estiver lá escondido debaixo da terra, não tem valor nenhum para ninguém. Então, às vezes, quantos diamantes nós temos aí que está escondido? Que talvez essa rede social, esse podcast do velho cast agora aqui do Ford, nós podemos também desbravar isso e achar quantas coisas nós vamos poder achar por aqui. Eu acho que é muito importante esse debate e eu gostaria de convidar a todos para que viessem junto discutir este assunto, discutir este projeto. Porque, claro, que essa discussão também vai falar sobre aqueles que precisam ser atendidos no posto de saúde. Exatamente. Daqueles que precisam de uma cirurgia, daqueles que precisam do medicamento, daqueles que precisam da consulta, que precisam do exame, que precisa marcar uma cirurgia lá em Cascavel, ou aonde quer que seja, ou Curitiba, ou aonde que tenha recurso. Passa por isso. Nós precisamos discutir esses assuntos. Passa na melhoria da estrada, passa na obra do calçamento, lá naquela estrada que às vezes ela é extremamente importante, é um corredor do desenvolvimento e muitas vezes está lá esquecida, como às vezes é as divisas dos municípios que nós temos aqui, divisa com Lindo Oeste, com Santa Lúcia, com Boa Vista da Aparecida, com Capanema, com Realeza, com Nova Prata do Iguaçu. Então, nós precisamos fazer com que todos se integrem dentro desse processo. E aí vamos discutir isso, porque o objetivo de toda essa conversa, de todo esse tempo que nós estamos dedicando para isso, ele é pensando no bem das pessoas. Tem muita gente que pensa que a gente participa da política porque tem interesse de participar. Olha, já fui prefeito 3 vezes. Meu interesse é de dar o que eu tenho, o que eu posso contribuir para a população e poder ajudar e fazer, ajudar aquele que for, ou quem estiver lá. E se precisar que a gente vá, nós também. Eu sempre tive pronto, eu nunca disse que não. Sempre tive pronto para tudo. Coragem é o que não me falta. É isso aí. Tem um assunto assim, Cláudio, que eu sempre... as pessoas me cobram na rua. E agora o senhor falando dos projetos que nós precisamos construir ou tentar criar novos projetos hoje dentro do nosso município. E muitas pessoas hoje, eu também como um pré-candidato a vereador, muitas pessoas me questionam, me perguntam, Tirei, qual que é teu projeto? E aí até esses dias eu estive numa reunião aí, num encontro, e eu falei, o meu projeto é a tua necessidade. Claro. Hoje nós entendendo a dificuldade da nossa sociedade, da nossa população, hoje o senhor como um pré-candidato a prefeito, e se assim proceder, e o senhor sair de candidato e se eleger hoje, qual é a garantia que o senhor, prefeito, poderia passar também para a nossa população em termos de qual é a necessidade? Porque hoje nós temos que trabalhar, esse é o meu pensar, trabalhar em cima da necessidade de cada um, da empresa, do comércio, da indústria, ou seja, de toda a área. Então assim, hoje o Cláudio Quadri, hoje como prefeito, qual é a garantia que capitão hoje pode ter através do seu mandato, por exemplo? Eu não vou falar do meu mandato, eu vou falar daquilo que nós estamos estruturando. E quando eu falo nós, é esse grupo de partidos que está discutindo isso. Nós temos
vários projetos que são obras estruturantes, que eu estou falando que nós precisamos construir isso a longo prazo, que é a melhoria da urbanização da nossa cidade, é abrir a Avenida Tancredo Neves, é abrir a Avenida Tibagi, dar esse espaço, dar uma clareada. Nós temos trancado hoje. Você veja que se você chegar até na PAI hoje pela Tancredo Neves, lá de baixo, você chega na PAI, trava tudo. Inclusive você perde quem tá ali por conta de que na época, quando foi feito o plano diretor, o primeiro plano diretor do município, não se foi pensado para 50 anos. Naquela época devem ter pensado para 5. Vamos resolver o problema agora. Porque veja, não é só ali na frente da Paz, você vai para Tibagi aqui, também tem a mesma coisa. Aonde que tá a ligação nossa hoje da cidade alta com a cidade baixa? Que ligue lá a estrada da Copavel, por exemplo. Nós não temos. Então o plano diretor daquela época ele foi falho. Eu não digo, talvez por falta de mais gente poder participar, que é isso que eu estou falando aqui. Ideias, de repente não adianta eu ficar aqui criticando aquele que fez naquela época. Eu não tinha nascido ainda, né? Mas de repente muitas pessoas que tinham conhecimento muito mais até do que o prefeito daquela época, que não foram lá dar a sua parcela de contribuição. E hoje nós precisamos resolver este gargalo. Então esse é um dos exemplos que eu estou dando das obras estruturantes. E aí, só falando assim um breve sobre a Tibagi, por exemplo. Quando nós fizemos a ampliação, e eu fui atrás de um projeto com o Luiz Vieira ainda, da ampliação da escola Laurindo Parmegiani, nós já fizemos lá a ampliação de algumas salas de aula, pensando que no futuro lá seria a Secretaria de Educação naquele local. Porque o colégio Laurindo Parmegiani, obrigatoriamente, os futuros mandantes do município vão ter que pensar em desmanchar aquilo e abrir a avenida ali. Exatamente. Vai ter que abrir, porque é o único espaço que nós ainda temos que pode dar saída, ligando aqui a Tibagi por esta Avenida Curitiba, que sai ali no Corpo de Bombeiros. E olha, quando eu assumi o município naquela época, ali não existia, era uma pedreira ali. Nós fizemos a primeira rua, depois no mandato fizemos mais um pedaço, e depois não saiu mais nada, precisamos ligar. Tá faltando ligar ali, tá faltando acho que uns 300, 400 metros mais ou menos atrás da delegacia, atrás do posto de saúde, que vai ligar ali. E nós já conseguimos ligar ela aqui em cima, aqui na frente de onde nós estamos quase. No ginásio de esporte, onde tem a agência do trabalhador. E que nós já fizemos aquele outro pedaço, ligando ali, que sai já lá lá em cima na igreja São Leopoldo. Então são obras estruturantes como essa, que eu estou citando o exemplo que nós precisamos colocar no papel a longo prazo, porque são obras que vai mexer com a vida de muitas pessoas. De repente vai ter que indenizar algumas casas, vai ter que indenizar algumas residências. Ali você pega aquela atrás, onde em frente ao CTG, por exemplo, vamos ter que construir um elevado para chegar até na frente da prefeitura, por que não? É uma obra, é uma coisa de pensar, será que dá? Vamos ter que pegar um grupo de engenheiro para levar ali, que eles dêem um parecer para nós. Eu já conversei com alguns engenheiros naquela época, eu já tinha vontade de implementar isso, e que os engenheiros me disseram que dá para fazer um elevado ali e fazer a ligação da Tibagi, pelo menos, da Tancredo Neves, pelo menos até na frente da prefeitura. Então nós precisamos pensar nisso. Aí nós precisamos pensar na malha rodoviária do interior. Nós precisamos focar em fazer calçamento no interior. Nós temos que aproveitar a oportunidade que a Itaipu tem dado. Nós temos que brigar com o governo do estado, com o governo federal, para que nós possamos fazer calçamento no máximo de estrada rural que nós temos. E aí, para isso, demanda tempo, porque precisa ser priorizado. Exatamente. Não é fazer por onde o Cláudio quer, ou por onde o Pedro quer, onde o Manuel quer.
Nós temos que fazer onde tem. Um grupo de pessoas é que vai dizer, essa é mais importante do que a outra. Então, a primeira é essa, a segunda é aquela, a terceira é aquela. Por isso que é coisa para 30 anos. Por outro lado, nós temos que ter a mesma equipe daqui a pouco pensando que nós já temos calçamento, que precisa colocar o asfalto em cima. Eu, quando saí da prefeitura no mandato anterior, junto com os municípios daqui, nós deixamos um conjunto de equipamentos que a Itaipu cedeu para os municípios, um conjunto de equipamentos já preparado para isso. Infelizmente não vi fazer nenhum, não sei se estou enganado ou não, Tiririca, se saiu algum asfalto no interior, não sei se você pode, de repente, vou falar coisa que eu não sei aqui, eu pelo menos não vi nenhum. Então passou já 4 anos e não houve nenhuma estrada que houve asfalto em cima do paralelepípedo. Nós conseguimos fazer aí naquela época a linha São João, conseguimos fazer o Malvari, quase chegando lá no Malvari, conseguimos fazer até o São Luís. Então eu acho que é esse tipo de obras estruturantes que nós precisamos fazer agora, fazer o asfalto chegar lá na Princesa Isabel, pelo menos, fazer o calçamento que liga a linha São Paulo, chegando na Barra Grande, que são coisas importantes, aquele povo lá precisa, porque é um lugar difícil de acesso. Eu fui lá esses dias, o sofrimento daquele povo é grande com relação a isso. E a maioria das pessoas que moram lá trabalham na cidade. Vêm e vão todo dia embora. Então, precisa pensar nisso, numa obra a longo prazo. Eu, quando fui prefeito, já fiz uns pedaços lá da Princesa, já quase ligamos até a linha São Paulo, por lá. Depois fizemos mais um pedaço ali em frente à linha Boa Esperança. Eu tinha um projeto já, quando eu saí da prefeitura com a Itaipu, pronto, preparado para fazer a ligação daquele local. Nós temos lá o São Sebastião, que é emblemático, a estrada do São Sebastião, e dizer que não saiu o calçamento lá ainda. São coisas extremamente importantes. Lá na região do Alto Alegre do Iguaçu, também nós precisamos fazer a ligação do calçamento lá até na estrada da Prainha, ligando o asfalto lá em cima. Enfim, tem tantas outras obras de calçamento que nós precisamos fazer. E o asfalto, nós temos comunidade que nós temos obrigação de fazer urgente, que é como a linha 3 Passos. Segundo o que eu estou sabendo, que parece que está encaminhando aí agora para sair o asfalto da linha Bevilacqua. Que bom que vai sair. Tomara que saia o quanto antes, porque ele é extremamente importante. Então, eu de repente vou até deixar alguma estrada aqui que elas são importantes sem falar aqui. Mas nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar, você que trabalha na construção civil, o município precisa criar demanda. O município precisa criar demanda e nós temos as demandas para criar. Nós temos toda a margem do lago do Baixo Iguaçu para nós explorar. Isso eu não vi mais falar sobre esse assunto. Parece que morreu esse assunto. E nós precisamos fazer com que a Neoenergia se mexa. Nós já deixamos no plano diretor várias áreas ali, determinamos como área urbana, para que os investidores possam vir ali e nós criarmos ali. Começar a explorar, né? A exploração dos condomínios. Então agora precisa ir de atrás, precisa correr, precisa ter vontade de fazer, precisa ser desprendido. Porque a primeiro momento, se você falar hoje com o pessoal da Neoenergia, eles não querem nem saber, porque é um problema para eles isso. Mas é problema para eles. Mas para nós é a solução. Exatamente. Nós temos que pegar esses caras da Neoenergia, montar cavalo neles e fazer eles cumprir com um monte de coisa que eles não cumpriram aqui na nossa cidade. Agora nós temos que ter coragem para ir para cima dessa gente. Exatamente. E isso não pode ser sozinho, isso nós precisamos montar. Por isso que eu estou dizendo que nós precisamos reunir uma gama de lideranças da nossa sociedade que vá lá. Mas não essas lideranças que muitas vezes estão lá por conta do salário. Tem muita gente que está hoje no cargo porque está recebendo um salário lá, e daí é o seguinte: para que eu vou correr? Depois das 5 não atendo mais o telefone e acabou.
Então nós precisamos mudar isso. E isso só se muda quando a sociedade começa a participar desse processo, Tiririca. Aí muita gente diz, não, o Cláudio já foi prefeito 3 vezes. Eu fui. Acho que cada 4 anos, vejo que eu fui. Primeira vez que eu fui prefeito já fazem 20 anos. Então muitas coisas que eram importantes lá naquela época que hoje precisa ser revista. Que hoje as coisas mudaram. Tudo isso nós precisamos discutir. Estou falando das obras estruturantes. Quando você me falou quais seriam essas coisas. Eu já falei do parque de industrial. Preciso falar que uma outra coisa que nós precisamos pensar aqui, levantar a demanda, é da necessidade da construção de casas populares. É preciso que nós também possamos comprar novas áreas de terra para implementar moradia para a população. E principalmente a população mais carente, aqueles que mais precisam. Eu, na época, consegui, nos mandatos que tive, várias casas que nós fizemos, e muitas delas a custo, naquela época ainda nós tínhamos Minha Casa Minha Vida lá, pagava R$50 a prestação da casa, que tem muita gente que até hoje ainda deve estar pagando. Eu comprei uma área de terra, acho que já faz 15 anos, e de lá para cá nós não conseguimos mais construir as casas, porque mudou o governo, mudou o plano, a Caixa Econômica mudou as exigências. Agora está saindo um conjunto de casas em cima da área de terra, que foi nós que compramos quando eu ainda estava na prefeitura. Agora, o que está ficando para o futuro? Aonde vamos construir mais casas? Qual área de terra que nós estamos deixando? Então, precisa ser pensado. Eu não estou dizendo que ninguém tem a varinha mágica de lá e dizer que é fácil de fazer. Eu sei que não é. Mas daí, se nós dividir a responsabilidade com mais gente, cada um vai dar a sua parcela de contribuição, dando a sua ideia, aquilo que ele entende, e nós, reunindo as lideranças que querem fazer isso, nós vamos buscar os recursos, seja no governo federal, seja na Itaipu Nacional, seja no estado com o governador, seja através de outras entidades por aí. Mas eu acho que nós precisamos colocar mais gente pensando dentro desse assunto. E é por isso que nós estamos procurando reunir todos os ex-prefeitos que participem desse processo, todos os ex-prefeitos que já passaram por lá, que sabem das dificuldades, que sabem do que não deve fazer e sabem do que deve fazer, porque o tempo também ensina. Então é por isso que eu tenho conversado muito com o ex-prefeito Lino, tenho conversado muito com o ex-prefeito Ivar, tenho conversado com o ex-prefeito Décio, eu tenho conversado menos com o ex-prefeito Tuyo, até porque ele tem um problema de audição, então tem um pouquinho mais de dificuldade para você trocar essas ideias, mas é importante que os ex-prefeitos todos participem deste debate e nós possamos construir um grande projeto que seja de interesse de toda a nossa sociedade, principalmente da nossa gente. E é muito interessante, Cláudio, quando o senhor fala dessa união, dessa parceria, até porque quando se define ou se discute um projeto, ou seja, pequeno prazo ou a longo prazo, com todas essas lideranças, os ex-prefeitos, ex-vereadores também, que podem participar. Claro, ex-vice-prefeito. Aí nós acabamos trazendo todas essas responsabilidades, não jogando, por exemplo, só para o Cláudio. Porque o Cláudio fez o projeto, criou o projeto, e se não deu certo lá na frente, o meu tá fora. Mas viu, Tiririca, por isso que eu tô falando assim, ó. O que nós estamos discutindo? Esse projeto não pode ser de ninguém. Esse projeto tem que ser da sociedade. Eu já conversei com o presidente da Associação Comercial, inclusive, para que nós possamos... Os nossos partidos já designaram 2 pessoas de cada um para poder escrever isso. Em vários segmentos, na agricultura, na saúde, na educação, no esporte, enfim, na assistência social, para nós poder discutir isso na indústria e comércio, para que esses projetos sejam não do cara que é candidato. Nós estamos falando de uma coisa de 30 anos. Então, quem se eleger ou quem se disponibilizar a disputar uma eleição
ele tem que seguir essa cartilha que é feita pela sociedade, não é pelo Cláudio, não é pelo Ivar, não é pelo Tiririca, não é pelo Ford, não é pelo João, pelo José. Ele é feito pela sociedade. Então, o cara que se disponibilizar a assumir o município que tem esse compromisso de seguir essas cartilhas e dar continuidade. O que nós não podemos é um iniciar uma obra, o outro vir e desmanchar. Entendeu? Olha, vou citar o exemplo do parque industrial. Em 1985, o ex-prefeito Lino comprou um terreno lá no São José, que está lá até hoje, para fazer o parque de exposição. Não aconteceu. O ex-prefeito Décio da Labrida comprou aquela área onde tem o Grande Parada para fazer o parque de exposição. Eu assumi o município, eu dei sequência naquilo. Depois hoje não tem mais. A última feira saiu no campo municipal, agora não temos campo mais. Onde é que está o campo? Eu até vi essa semana uma coisa que, não estou fazendo crítica aqui, eu não vim aqui para criticar absolutamente ninguém, mas para nós fazer uma reflexão. Nós tínhamos aqui trazido a escolinha do Atlético Paranaense. Foi desmanchada a escolinha do Atlético Paranaense. Acabaram com o convênio. Agora eu vi essa semana e fiquei muito feliz que foi assinado um convênio a semana passada com o Cascavel para o futebol. Mas agora vai ter e que agora fazer não tem campo para os guris treinar. Ou vamos levar eles para os campos de suíço, ou vamos levar, sei lá, daí me parece que não tem consonância. Então essas coisas, eu não estou culpando ninguém aqui. Eu estou dizendo que daqui a pouco precisa ter sentado com mais gente para discutir isso. Aonde vamos fazer? Claro, onde vamos fazer? Daqui a pouco eu não estou nem condenando de ter feito a feira ali. De repente ali é o lugar da feira. Se a sociedade dizer que é ali, nós temos que entender que é a sociedade que vai falar. Temos que achar um lugar pro campo. Temos que achar um lugar pro campo, claro. Porque nós tivemos lá em cima, o município já investiu recurso lá para ser o parque de exposição. Agora nós temos com um barracão lá de 2.000 e poucos metros quadrados que está lá de varde já há muito tempo. Tomara a Deus que uma empresa que foi mobilizada para vir para cá, tomara que venha. Que é uma empresa, inclusive, que vai trazer um padrão de emprego diferente do que nós já temos aqui. Para pessoas que já estão formadas, principalmente na área da saúde, e que vai dar essa parcela de contribuição aqui, mas precisamos agilizar, porque faz quase um ano que está aí, o empresário já está quase desistindo de vir porque está faltando resposta. Então nós precisamos agilizar nisso. Então, é tudo coisa que precisa colocar mais gente para discutir. Exatamente. Não estou dizendo quem está certo ou está errado. Mas nós precisamos ter mais gente para discutir este assunto. E é essa a nossa proposta, de trazer as pessoas a essa discussão e poder implementar, então, um projeto que contemple todo mundo. Para depois, essas pessoas estarem trabalhando nesses projetos, para que o prefeito possa ter mais tempo para cuidar das pessoas. Exatamente. E aí sim, poder tá olhando o relatório do atendimento do médico, tá olhando o relatório dos medicamentos que falta lá na farmácia, tá olhando pro relatório dos exames, se tá saindo a contento, está atendendo a demanda conforme a população necessita, se as cirurgias estão sendo feitas dentro daquilo que se espera. Isso é gestão. Aí precisa fazer gestão, poder pegar as escolas, avaliar os relatórios das escolas e poder ver como que está a educação dos nossos filhos, conversar com os professores, ver a valorização também dessas pessoas que estão trabalhando lá, principalmente dos professores, dos trabalhadores, dos funcionários públicos, que muitas vezes os funcionários públicos são bastante criticados por estar no serviço público, mas nós temos que avaliar que o funcionário público ele tem um papel extremamente importante, porque ele atende as pessoas. Então nós precisamos saber valorizar eles também, precisamos valorizar essa classe
que ela é extremamente importante. Então, eu acho que no contexto de tudo, nós precisamos estar pensando num processo eleitoral, numa disputa eleitoral, mas antes disso, vem tudo isso que eu estou falando aqui. Quem que pode ser o candidato? Quem que tem que ser o candidato? Não é o Cláudio que tem que dizer quem que é, nem o partido indica uma pessoa. A sociedade, no meu ponto de vista, tem que olhar quem que consegue liderar isso melhor. Com mais facilidade. Com mais facilidade, que tem porta aberta em Curitiba, que tem porta aberta em Brasília, que consegue chegar dentro de qualquer instituição, que consegue reunir a bancada dos deputados federais do Paraná e consiga colocar uma demanda que é do nosso município para que possa ser compartilhada por eles. Então, eu acho que esse é a pessoa que teria que assumir um cargo de liderança aí para liderar todos nós neste processo. Muito bem. Já temos aqui com nossos horários avançados, mas para concluir, Cláudio, a sua prosa, a sua fala, eu vejo assim hoje, um dos grandes problemas hoje, talvez não só de capitão, talvez isso é uma forma que hoje afeta o mundo, o Brasil, é a forma das pessoas não assumir a sua responsabilidade. Hoje não precisa eu, o Tiririca, ser o vereador, não precisa o Cláudio ser o prefeito, não precisa... Eu acho que o que cabe a cada um de nós é se dedicar naquilo que nós somos capazes de fazer. Ou seja, eu sou o secretário, eu não tenho que jogar a minha responsabilidade, a minha culpa nas costas do funcionário público lá, porque ele é o secretário, mas ele não tem, ele foi lá e mandou, por exemplo. O que eu vejo isso hoje? Esse é um dos grandes problemas hoje. O Cláudio deixou de fazer, eu também não vou fazer. O Ivar não fez, eu também não. Por que eu vou fazer se o Ivar não fez? Isso é jogar a responsabilidade para as pessoas e não assumir a sua capacidade de fazer aquilo que ele se disponibilizou a fazer. Então esse é um grande problema hoje na sociedade. Então por isso que é a importância hoje de nós trazer a população para junto discutir o assunto, até para entender qual é o anseio da população, qual é o anseio da sociedade, para que juntos possamos resolver o problema. Por isso que eu sempre canso de falar, Cláudio, e não vou, essa é a minha prosa e é o meu modo de ver, o meu modo de pensar, que nós precisamos estar trabalhando em cima da necessidade da população. Até para que nós venhamos resolver os problemas e não jogando o problema sempre para frente e nada se resolve. Então esse é o passo principal que hoje o grupo MDB, junto com os grupos possíveis aí que vão estar junto aí, para formar essa imagem, para que possamos transmitir para a sociedade uma garantia que nós estamos pensando com as mesmas ideias, estamos focados naquilo que a sociedade e a população precisam. E até para ajudar a fazer justiça aqui, essa discussão nós já começamos já faz tempo. Se iniciou através do vereador Matheus, depois de uma conversa que teve com a vereadora Cleudes, com a vereadora Jane, com o vereador Valmir Luceto, depois com o Revair. E aí nós começamos a implementar, começou a participar o ex-prefeito Ivar, participou o ex-prefeito Décio, participou o ex-prefeito Lino, e nós começamos a implementar com as lideranças que o PDT tem. Então nós evoluímos entre MDB e PDT e PP, e agora por último então o PT também falou, nós queremos participar dessa discussão, porque nós estamos achando interessante essa ideia, e tanto que hoje nós estamos discutindo entre esses 4 partidos, então, sobre aquilo que nós podemos oferecer para a sociedade nesse próximo pleito. Muito bem. Cláudio, deixa o teu agradecimento às pessoas que nos acompanharam, que tiveram paciência, né, para acompanhar nós. Aí mais de 1 hora de live já se passa rápido, né, Ford? Então assim, deixa o teu agradecimento. Eu nem comecei a falar e já passou 1 hora? Já passou 1 hora. Então assim, deixa o teu agradecimento aí pro nosso público aí que nos acompanhou, para quem vai assistir também, para quem compartilhou. E aí tá o espaço aberto para quem gostaria ou quem gostar de vir
não só na minha live das quinta-feiras, mas se quiser participar também do podcast aqui do nosso velho amigo ou novo amigo, o Ford aí, está convidado, né, Ford? Que bom, eu fico agradecido aqui a todos que nos proporcionaram, principalmente você, através da tua live. Já faz tempo que era para mim ter vindo aqui, né? Já marcamos, era para ter sido até a semana passada e eu acabei não podendo estar. Mas enfim, que bom que eu tô aqui, eu te agradeço e mais uma vez quero parabenizar aqui ao Ford. Esse ambiente fantástico e que, olha, pelo que eu vejo, e olha, eu sempre falo que eu venho do empreendedorismo, né? E quando eu vejo isso, eu fico muito feliz de ver pessoas assim, porque esse ambiente que foi criado aqui, eu tenho certeza absoluta que é vislumbrando levar o nome do nosso município para o Brasil e para o mundo, porque hoje, através das redes sociais, vai para o mundo. E eu tenho visto, assim, um pouquinho das diretrizes do que foi montado, a ideologia, a ideia desse ambiente aqui. Com certeza absoluta, ele vai fazer muitas empresas da nossa cidade aqui ficarem conhecidas por todo o Brasil, principalmente no Paraná e outros países aí, por esta iniciativa. Não tinha visto algo parecido. Eu acho que é importante todos vocês que têm comércio aqui em Capitão, aqueles que têm indústria. E olha, eu tenho andado aí, agora tenho visitado algumas indústrias, pequenas indústrias que têm uma ideia muito bacana. E às vezes muitas delas acabam não tendo sucesso por conta do comercial. O segredo dos negócios é o comércio. Nós temos um monte de potência aqui de fabricação de produto e às vezes não tem a oportunidade de mostrar o produto que tem. E esse ambiente aqui, eu não tenho dúvida, viu, Ford, que você vai fazer um papel extremamente importante pro nosso município. Com todo o respeito que eu tenho pelas rádios, porque as rádios são mais local, elas não conseguem ter esta abrangência. E a ideia de fazer um podcast, daqui a pouco tá trazendo nós aqui para falar de política, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai trazer alguém para falar de saúde, alguém para falar de negócio, e eu espero poder até voltar aqui um dia para me falar de negócio aqui, que eu sou apaixonado por isso. Aliás, estamos montando aí mais uma indústria, né? Eu até tô falando que daqui a pouco a Octo vai ser conhecida. Se Deus quiser, não demora muito. Nós iniciamos lá pequenininho, já estamos com quase 30 colaboradores, já estamos ficando conhecidos dentro de todo o Brasil. E eu tinha um sonho, foi quando eu desenvolvi isso, desde quando eu fui prefeito pela primeira vez. Eu incentivei aqui as indústrias de confecção e conhecendo um pouco olhando um pouco para o mercado das necessidades, nós víamos aí a necessidade nós vimos que tinha muitas oportunidades. E depois daquilo eu fui visitar alguns negócios e falei, mas eu já sou conhecido no ramo de supermercado, já somos conhecidos no ramo de construção, que hoje as obras do Brasil, todo mundo conhece a gente. No ramo de imóveis, todo mundo conhece nós. No agronegócio, todo mundo conhece nós. Aqui, as 5 cooperativas que são as maiores do Brasil, que estão aqui, nós temos a oportunidade de conhecer todas elas, os presidentes, tá fazendo negócio com elas. Através dos móveis, nós conhecemos esse nicho de mercado moveleiro pelo Brasil e pela América agora, porque nós estamos atendendo todos os países da América do Sul, através da nossa empresa, e assim como é a Anjos também. Eu falei, agora vamos ficar conhecidos dentro do shopping center, porque quantos shopping center tem no Brasil? E hoje nós já estamos, nossos produtos já estão, acredito, que em bastante shopping centers do Brasil. Logo, logo nós vamos estar com os produtos em todas as lojas do Brasil também, com essa nova marca que vai surgir aqui em Capitão Leão das Marques, que se chama Octo. Parabéns. Um abraço, obrigado pela oportunidade, e se me deixar o microfone aqui eu vou ficar falando muito, né? Obrigado por tudo, um abraço. Cláudio, eu que te agradeço também por aceitar o nosso convite de estar aqui mais uma vez, voltando com as nossas lives, né? Agora eu acredito que todas as quinta-feiras, a partir das 7h30 da noite, nós vamos estar aqui novamente.
eu com outros convidados. E se não tiver convidado, fizemos eu e o Ford. Mano, aqui um do lado, outro do outro. Antes de encerrar aqui, deixa eu fazer mais... É porque eu estou montando mais essa indústria, porque, veja, a gente tem o sucessor. A fábrica de móveis, nós temos o Dilamar, que é o nosso presidente, né? O Flavinho já virou sucessor da Index. Nós temos o Luiz Carlos, que é o Pitico, que é dos caminhões e de tudo isso. O filho do Dilamar, o Dudu, já tá pegando a mãe e tá indo embora. O filho do Luiz Carlos já é chefe do material de construção e já tá indo embora lá também. Então, hoje, o Gabriel tá no supermercado lá no Mato Grosso do Sul. Hoje, o Matheus assumiu a Octo, então, definitivamente, como administrador. Montamos a Octo, botamos o Matheus, está com 17 anos, assumiu essa responsabilidade e a partir de agora ele toca. E nós, que já estamos ficando um pouco mais velhos, o Dilamar, eu, o Pitico, o Remilson ainda está novo, né? O Remilson ainda tem muito para trabalhar, né? Tem chão ainda. Mas eu, o Dilamar, o Pitico e o Gilmar, nós já estamos ficando mais velhos, então nós já vamos ficar só dando pitaco, né? Fazendo o que o pai faz por aí, né? O pai que dá pitoco em todo mundo, nós vamos começar a dar uns aí também. então, gente, assim, ó, eu quero convidar vocês do comércio aí que queiram fazer a sua divulgação do seu comércio também, pode entrar em contato comigo aí, que nós vamos estar pegando aí, passando os comércios aí, fazendo a tua inscrição pra você participar com nós aí. Eu vi aqui que eu já ganhei uma água de presente aqui da Elevata. Vaniclean, já começa a mandar água aqui pro Ford pra nós tomar nas lives, nas quinta-feira. Nós precisamos de água aqui. Carlão da Kaiser, pode mandar cerveja também, coca, nós também toma, né, Cláudio? Então assim, gente, eu quero convidar todos vocês a participar. Tem que arrumar o que manda umas picanhas também. Umas picanhas. Então assim, um grande abraço a todos vocês, um abraço ao Ford, ao nosso ilustre Anderson, né? Que está ali também no comando do computador ali. Então assim, um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser.